Vamos ouvir o técnico Cuca e as explicações do jogo de ontem. Empate com o Caracas e o Cuca reclamou, quer mais contratação. Escuta aí. O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque nós estávamos muito abaixo do elenco que nós temos, né? Não que o elenco seja ruim, que muitos não jogaram. Então, nós não podemos misturar as coisas, né? A atuação, você fala que ela foi ruim, eu acho que o primeiro tempo sim, o segundo não. O segundo foi ruim mais uma vez, perder tantos gols embaixo do gol como a gente perdeu mais uma vez. Esse é um detalhe, você tem aí quase o dobro de posse de bola, com 16, 17 finalizações para fazer um gol. Então, de novo, a gente esbarra nesse defeito que a gente vem tendo há algum tempo. E não tem remédio, correção é trabalho. Um resultado ruim, poderíamos ter vencido, não vencemos, começamos muito mal o jogo, num ritmo abaixo do adversário, que lógico que está super motivado pelo adversário que jogou, pela competição que está disputando, é outro universo, né? Não é o campeonato que eles estão disputando aqui, que eles estão lá embaixo, porque eles se preparam mais para esse tipo de competição, né? Preservam-se para esse jogo. E nós, infelizmente, não conseguimos vencer. Você, em umas entrevistas anteriores, disse: eu não posso ainda avaliar o elenco porque a gente não tinha utilizado ainda ali no Campeonato Mineiro. Agora você tem que utilizar o elenco. Como você faz a análise, por enquanto, desses jogadores? Tem gente abaixo do que você imaginava? Como você faz essa análise aí? Porque, principalmente na Sul-Americana, você vai usando mais o elenco. Não vou falar sobre elenco. Nós temos... Vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco. Então eu não preciso aqui falar do elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer. Mas já tinha falado do elenco, né, Cuca? Na primeira resposta, você já tinha falado do elenco, argumentando que tá curto, que o Atlético precisa de investimento. Aliás, a frase do Cuca, né, ficou muito emblemática. O time é gigante, mas o investimento não acompanha. Então, ficou clara a crítica do Cuca. Depois ele tentou, ele parece que se arrependeu do que disse, tentou dizer que não ia criticar o elenco. Meio-dia, com mais 5 minutos, eu quero trazer os comentaristas da Itatiaia, Edu Panzi e Nath Fiuza, para falarmos do desempenho, para falarmos da temporada, né? O Galo oscila demais durante a temporada, vem oscilando muito, faz um bom jogo contra o Botafogo. Mas é o time reserva, é o time alternativo. Nem era o time todo reserva, né? Tinham peças lá muito importantes que o Atlético levou a campo na Venezuela e que não corresponderam mais uma vez. Edu, vou começar com você, comentou o jogo aqui na Itatiaia, te acompanhava ontem já madrugada dentro, com a sua análise sempre ponderada, o Cuca cobrando reforços. Mas, Edu, numa boa, o Caixa falou ali, se fosse o Caracas aqui no Mineiro, jogava o módulo 2, com todo o respeito ao Caracas. Não dá pro Atlético fazer um jogo modorrento daquele, Edu. Boa tarde, Edu Panzi. Tudo bem, Thiago, um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. O Cuca tem razão ao falar de elenco, quando o assunto é Campeonato Brasileiro, quando o assunto é Copa do Brasil. Se for pra brigar por título nessas duas competições ou por G4 no Campeonato Brasileiro, o elenco do Atlético é insuficiente. É um elenco em termos de qualidade, elenco, não tô falando do time principal, fraco em relação a outros adversários, mas o Cuca precisa mostrar mais e o elenco também quando o assunto é Sul-Americana. E principalmente o jogo de ontem. Ontem não faltou elenco, ontem faltou competência, mobilização. Você não vaza um vídeo de como seu time vai jogar poucas horas antes do jogo para o mundo inteiro saber. Vamos explicar primeiro o que aconteceu, talvez o ouvinte não ter acompanhado, né? O Cuca fez um vídeo para um grupo de pelada, que é o grupo de pelada do time dele, de que ele joga pelada lá em Curitiba, o Flamenguinho. E aí ele, no vídeo, ele coloca, olha aqui a escalação, o time vai jogar hoje esse aí, ó. Não, e mostrou movimentação, mostrou tática. O vídeo da pré-eleição. E o vídeo, obviamente, caiu no WhatsApp, caminharam para um, encaminha para outro, e ele já viu
ficou ruim, né? Isso me passa a impressão de alguém que não está mobilizado para a importância do jogo. É um jogo de Copa Sul-Americana. No caso, o Cuca. No caso, o Cuca, sem dúvida nenhuma. Se ele faz isso numa semifinal de Libertadores ou de Sul-Americana, às vésperas de um jogo contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, isso teria repercutido de maneira muito mais negativa. Mas ele não pode fazer isso. É o tipo de coisa que não se vaza nem para familiar. Aquilo ali é uma estratégia da empresa, Clube Atlético Mineiro. Isso não pode sair dali. Isso tem que ser feito ali. Então, me passou essa impressão. E outra, esse elenco que foi escalado, esse time que foi escalado, para jogar contra o Caracas era um time forte. Era um time muito melhor que o Caracas. Tá cheio de jogador no elenco, tá precisando mostrar mais. E não tá mostrando. Não falta... O Bernard é suficiente para ganhar do Caracas. O Caio Paulista é suficiente para ganhar do Caracas. O Fausto Vera é suficiente para ganhar do Caracas. O Vitor Hugo é suficiente para ganhar do Caracas. Coelho e Rony são suficientes. E eles fizeram um jogo muito ruim. Eu não sei se talvez tenha faltado mobilização para eles também. O fato de o treinador indicar que vai com time misto, talvez passe pro jogador um relaxamento. E não pode. Não pode passar um relaxamento pro Bernard. Não pode passar um relaxamento pro Caio Paulista, pro Rubens, pro Fausto. Esses caras não podem relaxar. A camisa é do Atlético, é um torneio importante. Se o Atlético soma 3 pontos ontem, ele abriria uma vantagem que daria tranquilidade ali na frente. Pra descansar, pra ter uma semana cheia de treino, pra não ter tanta responsabilidade na penúltima ou última rodadas da Copa Sul-Americana. Então, pensando no jogo de ontem, não tem o que falar de elenco. Se você ampliar a discussão para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sim, tem que trazer para a discussão o elenco do Atlético. Tá faltando gente, tá faltando peça, tá faltando qualidade. Para jogar contra o Caracas, não. Faltou competência ao Cuca de planejar um jogo melhor. Faltou mobilização ao Cuca pelo que ele fez de tarde lá, de ter vazado esse vídeo. Faltou competência aos atletas. Pô, Bernard, você não jogou bem porque o meio de campo estava congestionado? Então arruma a solução, como o Coelho arrumou boa parte do jogo, porque só deu Coelho no jogo. Só ele tentava de braço, só ele cruzava, só ele chutava, só ele batia a bola parada. Então você também tem que arrumar a solução. Caio Paulista, você tem que dar uma resposta. Que dia que você vai jogar? Aí o Atlético perde o Gabriel Menino, que talvez fosse a peça ali do passe diferente, não tem outro. Não tem outro. E aí o time ficou manco, né? Então, cara, numa boa, pro jogo contra o Caracas, na Venezuela, não dá pra falar de elenco. Se você ampliar a discussão, sim, o elenco é insuficiente. Pra ganhar do Caracas e pra jogar melhor, na Venezuela, não. O problema não foi elenco, foi mobilização e incompetência da comissão técnica e dos atletas.